E aí, jovem, belezinha? Na última aula, nós falamos sobre movimentos verticais no vácuo, em alguns casos específicos também chamado de queda livre. Tá? Olha, se você quer revisar, volta lá na última aula, mas passando por cima, o movimento vertical no vácuo é aquele no qual a resistência do ar, então aquela resistência do ar que você tem, o arrasto, a forma aerodinâmica do objeto, ela não vai importar. Tá? Então ele não vai ter essa resistência do ar, o atrito do corpo com o ar não vai existir. Tá? E nós ainda falamos o seguinte, quando você sobe, quando esse objeto ele é arremessado para cima, ou esse objeto está subindo, a gravidade está agindo para baixo. Tá? Dessa maneira, a gravidade ela é considerada negativa, ou seja, contrária ao movimento, ela está reduzindo a quantidade de velocidade que eu tenho, certo? Ela está parando o meu objeto. E quando eu estou caindo, a gravidade ela também ainda agindo para baixo, ela é positiva, ela está ajudando no meu movimento, ela está aumentando gradualmente a minha velocidade, certo? Olha, quando eu saio, quando esse objeto é arremessado para baixo, eu saio com uma velocidade inicial, ok? Que normalmente é maior do que zero, aqui. E quando eu chego lá no final, ou seja, esse corpo sobe, para lá no final do meu movimento, ele fica parado, então aqui o meu V final ele é igual a zero, certo? Ele fica parado e ele começa a cair, ele começa a voltar, isso devido à gravidade. Tá? Então, quando é esse movimento de volta, nesse movimento de queda, o meu V inicial, a minha velocidade inicial aqui, ela vai ser igual a zero. Tá? E aqui eu chego numa velocidade final do meu movimento. Se a gravidade é a mesma para esse e para esse cara, ou seja, ele está atuando sobre o mesmo corpo, à mesma altura que ele subiu, à mesma altura que ele desce, então eu chego à conclusão que essa velocidade inicial de partida, desprezando a resistência do ar, essa velocidade inicial de partida vai ser a mesma velocidade final na descida. Tá? E, consequentemente, o mesmo tempo que eu vou levar para subir, ao mesmo tempo que eu vou levar para descer. E isso se restringe praticamente sobre todas as regras do movimento vertical no vácuo, desconsiderando mais uma vez a resistência do ar. Beleza? Olha, vamos lá. Essa aula, então, nós vamos trabalhar um exemplinho. Um exemplo bem de boinhas, bem leve, tá? Para você pegar, para você começar a ver como que funciona, quais são as pegadas, como que se dá o movimento vertical no vácuo. Beleza? Questão na tela. Uma bola é lançada verticalmente para cima, a partir do solo, e atinge uma altura máxima de 20 metros. Bem, considerando a aceleração da gravidade, ou seja, G, nesse caso, valerá 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade inicial de lançamento e o tempo de subida da bola devem ser determinados. Certo? E aí ele pergunta, quais são? Olha bem, jovem, presta atenção. Ele está me falando que o meu objeto, ele sai de uma posição inicial, com uma velocidade inicial, e ele é arremessado para cima, tá? E que nessa variação de espaço aqui, ele percorreu exatamente 20 metros. Beleza? Me fala ainda que a aceleração que atua sobre esse corpo é de 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então eu tenho uma aceleração que está agindo, contrário ao meu movimento, e dessa forma você tem que prestar muita atenção, porque dessa forma a minha aceleração aqui vai ser negativa, certo? E esse objeto, ele é arremessado para cima, percorre 20 metros, e a gravidade está agindo para baixo com 10 metros. Ele pede, determine a velocidade inicial, ou seja, a velocidade com que ele foi arremessado, no momento em que ele saiu do solo, tá? E o tempo que ele levou até percorrer esses 20 metros. Pensa aqui comigo. Eu tenho uma aceleração sobre o sistema, é um movimento retilíneo, ou seja, é um movimento uniformemente acelerado. Beleza? Só que aqui eu estou trabalhando ele na vertical, ou seja, um movimento vertical no vácuo. Está acontecendo da mesma maneira. Vamos lá para nossas equações. Aqui nós temos a função horária da velocidade. A função horária da velocidade, que é a velocidade final, igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Ainda tem aqui a função horária do espaço, para o movimento uniformemente variado. O meu espaço final, ele vai ser igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Beleza? E aqui embaixo ainda tem o Torricelli, para quando eu não tenho tempo. Beleza? Então,
aqui em Torricelli eu tenho velocidade final ao quadrado, que é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço do meu sistema. Olha, jovem, eu falei lá de Torricelli que ele não tem tempo, certo? Quando ele não te dá tempo, não pensa 2 vezes, já usa Torricelli. Aqui, nessa questão, a questão típica, eu não tenho tempo. Ele me deu um espaço percorrido e ele me deu a minha aceleração. Então, logo de cara, eu vou tentar usando o Torricelli. Por que Torricelli? Olha, pega os dados que ele te deu, ele quer a velocidade inicial, certo? Lembra lá quando eu falei que quando você chega no final do seu movimento, a sua velocidade na subida, a sua velocidade final aqui, ela vai ser igual a zero? Então, João, se ela vai ser igual a zero, eu tenho alguns dados que eu posso aplicar na equação do Torricelli já para achar a minha velocidade inicial. Então, na equação do Torricelli eu tenho que a velocidade final ela é ao quadrado, ela vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço. A minha variação de espaço eu sei que foi de 20 metros, a minha aceleração ela vai ser de 10 metros segundo ao quadrado, e a minha velocidade inicial é que eu quero saber, minha velocidade final vai ser zero. Então esse carinha aqui vai ser zero, agora você tem que tomar um cuidado, porque esse carinha aqui, ele não vai ser positivo. Na formulação nós temos ele positivo, mas depende do sentido com que a atuação da aceleração está no sistema, tá? E dessa maneira, esse carinha aqui, ele vai ficar negativo, certo? Dessa forma, eu vou ter que a minha velocidade inicial, ao quadrado, ela vai ser igual, aqui negativo, joguei outro para o outro lado, tá? Vai ser igual 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço. A minha velocidade inicial dessa forma vai ser 2 vezes 10 da minha aceleração, vezes 20 do meu percurso. Isso daqui tudo ao quadrado, pela raiz quadrada, desculpa. Ora, 2 vezes 10, 20, 20 vezes 20. Se eu corto aqui com a raiz, a velocidade inicial vai ser exatamente de 20 metros por segundo. Belezinha? Simples questão, sem nenhum problema, tá? Pegou, não tem tempo, tem um espaço, tem aceleração. Sei que lá no final o meu objeto ele vai tender a parar devido à gravidade, momentaneamente ele para começar ele descer novamente. Sei que a minha velocidade final é igual a zero. Logo, sabendo isso, não tendo um tempo declarado, tendo que achar justamente esse tempo, uso o Torricelli para achar a velocidade inicial. Achando a velocidade inicial, eu consigo simplesmente jogar aqui na função horária da velocidade. Tá? Quando eu faço isso, eu vou ter aqui a minha aceleração já definida. Lembra, o negativo aqui, não se esqueça desse negativo. Minha aceleração está definida, minha velocidade inicial, acabei de achar, está definida, minha velocidade final eu sei que é zero. Logo, dessa forma, eu posso fazer aqui que a minha velocidade, ela vai ser igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Só que esse mais aqui, devido ao sentido da gravidade, da orientação da trajetória, ele vai ser negativo. Essa velocidade inicial, a velocidade final, ela vai ser igual a zero. Essa velocidade inicial a gente acabou de achar, então vai ser meu zero vai ser igual a esses 20 metros por segundo da velocidade inicial, menos a aceleração que é de 10t. Logo, dessa forma, eu tenho que 10t, tá, do meu tempo, ele vai ser igual a 20. Então, o meu tempo ele vai ser igual a 20 dividido por 10. Logo, o meu tempo vai ser igual a de 2 segundos. Então, nós temos aí claramente a alternativa B, tá? Minha velocidade inicial de 20 metros por segundo e meu tempo de 2 segundos. Tá? Logo, observe, eu percorri 20 metros numa aceleração de 10. Então, você tem resultados compatíveis. Uma questão simples, mas que você já consegue entender que lá atrás, como a gente resolvia movimentos uniformemente variados, tá? Movimento que era retilíneo, variava a velocidade, mas de maneira uniforme, que dependia do valor da aceleração. Então eu resolvo aqui da mesma maneira. Só que aqui agora, o meu movimento ele passa a ser vertical. E eu tenho algumas considerações a fazer, tais como esses esqueminhas aqui. Tá? Como chegar lá em cima, o meu objeto vai ter uma velocidade final. É isso aí. E aí, jovem, se você gostou do vídeo, dá aquele like, ajuda o canal, se inscreve, compartilha, divulgue para os amigos. Qualquer dica, bem-vinda, qualquer crítica, sugestão,